Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, você já ouviu essa frase? Os últimos serão os primeiros? Certamente, esse ditado possui uma mensagem profunda, pois ele não foi inventado pelos homens, mas foi o próprio Senhor Jesus quem a declarou. O tema de hoje é os últimos serão os primeiros. O texto é o livro de Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16. Querido, qual é o significado dessa frase, os últimos serão os primeiros? Eu me lembro que certa vez o meu filho Gabriel me ouviu ministrando sobre ela. Então todas as vezes que ele disputava uma corrida com seus amiguinhos, ele ficava por último. Então logo o Gabriel se alegrava e gritava, os últimos serão os primeiros. Mas será que o Gabriel estava correto? Será que esse era o verdadeiro sentido da frase? Bem, queridos, esse ditado foi pronunciado por Jesus em uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, aqui em Mateus 20, do versículo 1 ao 16. Essa parábola é uma continuação do discurso de Jesus sobre as recompensas que os discípulos receberiam no reino de Deus, registrado no capítulo 19 de Mateus. Ali diz que quando o jovem rico foi reprovado por Jesus por causa de seu orgulho de ter alcançado riquezas, através de sua própria capacidade, o jovem também se orgulhava de ser um bom homem que era fiel à lei de Deus e que por isso se achava digno do reino dos céus. Jesus então disse aos seus discípulos que é impossível aos ricos e também a todos os homens entrar no reino de Deus por meio de suas próprias obras. Então Pedro, cheio de orgulho, diz que ele tinha abandonado tudo por amor a Cristo e por isso ele merecia uma boa recompensa do Senhor. Então Jesus finalizou o seu discurso de Mateus 19 dizendo a Pedro, os últimos serão os primeiros. Logo em seguida, Jesus explica o verdadeiro significado desse ditado através dessa parábola aqui do capítulo 20 de Mateus. Jesus disse assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou eles para sua vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, e tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhe disse, vocês também vão trabalhar na minha vinha. Aqui Jesus compara as recompensas do reino de Deus com um acerto de contas de alguns trabalhadores em uma fazenda que cultivava uvas. O patrão saiu de madrugada a contratar trabalhadores e os primeiros que encontrou combinou pagar a eles 1 denário no final do dia. Queridos, 1 denário era o preço justo que todo trabalhador recebia por um dia de trabalho naquela época. Por exemplo, hoje nós pagamos na média de 150 a 200 reais um dia de um pedreiro. Então, esses trabalhadores combinaram 1 denário e começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. Depois, quando o homem percebeu que precisava de mais trabalhadores para fazer a colheita, ele então foi à cidade às 9 da manhã e contratou outros, mas não combinou quanto pagaria por aquelas horas trabalhadas. Ao meio-dia, às 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Contratou, mas não combinou o valor do dia a pagar. Quando chegou às 5 horas da tarde, ele foi à cidade de novo e contratou mais alguns trabalhadores, mas também não combinou o preço a pagar. Ao cair da tarde, às 6 horas da tarde, o patrão então chamou o administrador da fazenda e disse para chamar todos os trabalhadores para fazer o pagamento. Mas o patrão disse que era para começar o pagamento pelos últimos que foram contratados, até chegar a vez dos primeiros. Por isso,
todos viram o que todos receberiam do patrão. Mateus 28 diz: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e pague o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Quando chegaram aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, o patrão revelou a sua imensa graça a eles e pagou 1 denário por apenas 1 hora de trabalho. Mateus 8,9 diz: chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Então, finalmente, chegou a hora dos primeiros trabalhadores receber o pagamento. Logo, eles fizeram as contas. Se o patrão pagou 1 denário por 1 hora para eles, então nós receberemos 12 denários, pois trabalhamos 12 horas hoje. Mas, para surpresa deles, o patrão pagou somente aquilo que foi combinado, 1 denário por dia. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Quando eles receberam apenas 1 denário, eles ficaram cegos de inveja e ódio e logo começaram a murmurar, dizendo uns aos outros que o patrão foi injusto com eles, pois os seus companheiros de trabalho trabalharam apenas 1 hora e receberam dele a mesma quantia. Eles diziam: trabalhamos duro o dia todo debaixo desse sol escaldante e recebemos o mesmo. Isto é inaceitável. Mateus 20, 11, 12 diz: mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você o igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Querida, a lição que nós aprendemos aqui é que os primeiros trabalhadores confiaram em seus próprios esforços e por isso eles queriam a todo custo receber do patrão aquilo que eles mereciam aos seus próprios olhos, enquanto os últimos trabalhadores confiaram na graça do patrão, em seu favor imerecido. Os últimos que começaram a trabalhar às 5 da tarde, eles diziam uns aos outros: bem, o patrão não combinou nada conosco, mas ele é um bom homem e ele nos dará aquilo que ele achar que for melhor para nós. Querido, a graça de Deus é sempre maior que a sua justiça. É sempre melhor deixar nossas recompensas nas mãos do Senhor e com certeza Ele revelará a nós a sua maravilhosa e infinita graça. Então, logo o patrão repreendeu os primeiros trabalhadores, dizendo que não foi injusto com eles, pois antes de começarem o trabalho, haviam fechado um acordo de 1 denário por dia. Depois o patrão repreendeu eles por causa da inveja deles contra os seus amigos que tinham recebido da graça do patrão. O patrão disse: será que vocês vão ficar com raiva e inveja porque eu fui bom para eles? Mateus 20, 13 ao 15. Então, Jesus finalizou aqui o seu discurso dizendo, no versículo 16: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Querido, só para concluir a mensagem de hoje, haverá, querido, surpresa quando nós chegarmos no céu, no assunto dos nossos galardões e recompensas. E não somente quando chegarmos no céu, mas também nós nos surpreenderemos com as nossas recompensas do Senhor hoje aqui na terra. Irmãos, quantas vezes nós não agimos como os primeiros trabalhadores? Nós nos achamos melhores que os outros irmãos, achamos que somos mais santos, mais espirituais, somos mais zelosos com as coisas de Deus e agimos também às vezes como aquele fariseu da parábola de Lucas 18, ali no versículo 9 ao 14, ali na parábola do fariseu e do publicano, diz Jesus que o fariseu orava no templo, tentando fazer barganha com Deus, por causa dos seus próprios méritos, eles se achavam perfeitos aos olhos de Deus, e dizia que era muito superior ao publicano que orava lá no fundo do templo de cabeça baixa, e que ele apenas batia no peito em sinal de arrependimento,
pois não se achava digno de estar na presença de Deus. Jesus disse que Deus respondeu a oração do publicano através da sua imensa graça e rejeitou a oração orgulhosa do fariseu. Às vezes, querido, quando Deus mostra sua graça e misericórdia para aqueles publicanos e pecadores em nossa volta e responde às suas humildes orações, abrindo para ele as portas, logo nós ficamos com inveja e ódio e dizemos que Deus não está sendo justo conosco, porque nós sempre somos os primeiros a orar, a jejuar, a ir na igreja, e por isso somos nós que merecemos as recompensas do Senhor e não aqueles pecadores. Queridos, existem muitas coisas que nós realizamos para o Senhor que para nós são grandes coisas, mas muitas vezes para aquele que tem os olhos como chama de fogo, para aquele que sonda os nossos corações e conhece as nossas verdadeiras intenções, estas obras grandiosas são apenas ostentações, apenas vanglória, obras para nossa própria promoção. E muitas vezes, querido, nós fazemos coisas pequenas e insignificantes que logo nós esquecemos delas, como dar um copo de água a um irmão, ou dar um pão ao faminto, ou até mesmo ficar alguns minutos no telefone aconselhando e encorajando um irmão que está desanimado na fé. Essas pequenas obras que realizamos e logo nós esquecemos, naquele dia que Ele nos mostrará que para Ele essas pequenas obras foram grandiosas a ponto de tirar o fôlego do Senhor e de Ele dizer a nós: ó homem, grande é a tua fé, ó mulher, grande é a tua fé. Este é meu filho amado que me traz muita alegria. Filhos, para mim, os últimos sempre serão os primeiros. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.